Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou lembrar aos irmãos que o texto que eu vou usar é um texto que está por todos os evangelhos. O texto que eu vou ler, ele está ainda que com narrações distintas, no Evangelho de Mateus 14, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e se repete no Evangelho de João 6. É o único milagre que está por quatro livros da Bíblia, 4 evangelhos da Escritura Sagrada. O único milagre que se repete 4 vezes na Escritura. João capítulo 6, João 15. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali e os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, no caso Filipe, porque já sabia Jesus o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens que se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém? Senhor, abençoa-nos, Senhor, nesta noite com a sua palavra que já é lida entre nós, e dá-nos o privilégio de ver que essa palavra tem toda a aplicação, ó Deus, e todo, ó Deus, o privilégio de, entrando em nossas mentes, ocupando espaço em nosso coração, de liderar e governar, ó Deus, a nossa vida. Essa palavra é viva e eficaz, e nós a recebemos com o poder e eficácia que ela tem. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Irmãos, a multiplicação é um milagre, é o tema dessa noite. Quando penso que a multiplicação é um milagre, eu começo tentando entender por que de fato esse texto está 4 vezes nos evangelhos. O único milagre reproduzido 4 vezes no evangelho, com certeza pela relevância, com certeza pelo impacto que essa multiplicação e que esse milagre teve na vida de muitas pessoas que naquele momento viram o poder sobrenatural de Jesus sobre as suas vidas. O que Jesus ensinou, irmãos, naquele dia da multiplicação aos seus discípulos e às famílias que ali estavam presentes e participaram desse milagre, é algo que deve marcar a nossa experiência de vida. Eu começo esse sermão chamado Milagre da Multiplicação, ou a multiplicação é um milagre, pensando no momento em que o Senhor Jesus está vivendo o contexto dessa multiplicação. Eu não costumo pregar sermões aqui, em que eu pego um texto, começo a contar uma história do que eu acho, e fico aí inventando aplicações para a sua vida. Quando olho para um texto, eu quero dizer a você o que esse texto com certeza ocupou na mente do ouvinte, como ele chegou na mente do ouvinte e a aplicabilidade que ele tem ao coração dele. Eu procuro pensar o que as pessoas envolvidas no texto estão vivendo. Quando eu olho para o texto, eu quero saber isso. Quem ouviu o sermão, o que entendeu? Quem ouviu a história, como sentiu?
E neste momento a primeira aplicação que quero fazer é olhar como Jesus está. No milagre da multiplicação, a primeira pessoa que precisa ser cuidada pelo Pai e precisa ser amada por Deus é Jesus, o seu próprio Filho. Veja a primeira narrativa da multiplicação, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, veja os versos de 1 a 12, por favor faça esse exercício comigo agora. Mateus 14, de 1 a 12, e você verá e você vai conseguir perceber o contexto dessa primeira multiplicação. A primeira multiplicação no Evangelho de Mateus está narrado do capítulo 14, Mateus 14, dos versos 13 ao verso 19. Pode verificar se a sua Bíblia é a mesma que a minha, está assim. Quando você verifica antes do verso 13, o contexto é: há um rei chamado Herodes, ele tem uma esposa que não é dele, é mulher do seu irmão, mas ele toma por esposa. O profeta de Deus lhe aponta o dedo e diz: esta mulher não pode ser tua mulher. Ele não gosta, se sente afrontado, manda colocá-lo na prisão, e ele não sai mais de lá. Uma outra noite, esse é um homem, como um homem que rouba a mulher do seu marido, agora também tem um olhar sedutor para a filha. A filha dela está dançando na frente dele, a filha de Herodias está se insinuando para ele, e ele achou bonito aquilo. E bonito foi a sedução, e os seus olhos, eu diria, pecaminosos, gostaram do que viram, e prometeram à jovem menina o que ela pedisse. Ela consulta sua mãe, obviamente, e pede quem? A cabeça de João Batista. O rei pensou, ficou temeroso, julgou o impacto daquilo, mas não podia voltar atrás. Ele havia prometido. Mandou decapitar João Batista, tirou a sua cabeça, colocou numa bandeja e deu para aquela jovem, que levou, diz o texto, a cabeça de João Batista para a sua mãe. Diga assim: Deus tem misericórdia. É dessa cena de horror que eu estou tratando com você. E é neste momento em que Jesus toma ciência, Mateus 14, de 1 a 10, né, de 1 a 11, 12, que a mente de Jesus está de luto. João Batista é um dos primos de Jesus, uma pessoa que dialogou com Jesus ainda no ventre, amém, irmãos? João Batista é um daqueles meninos que o Herodes anterior não conseguiu matar, porque se ele mandou matar os meninos abaixo de 2 anos, Jesus vai para o Egito. João Batista está onde? João Batista tem que estar em algum outro lugar, está escondido. Alguns livros vão dizer que certamente ele está nas cavernas, no deserto, e por isso ele tem aqueles hábitos de roupa e comida. Ele está vivendo escondido como um nômade. É por isso que quando ele volta o pessoal estranha. O sujeito vestindo pele de camelo, roupa, né, de animal, comendo mel com gafanhoto ou dietazinha esquisita, né? Quando o pessoal começa a olhar para aquele profeta, percebe aquele homem diferente. Mas Jesus amava João Batista. O anúncio de Jesus a respeito de João é: igual a este homem, nascido de mulher, no mundo não vai haver igual. É isso mesmo, irmãos? Não tinha. Naquele dia o Senhor Jesus recebeu a nota de que este homem padeceu e foi um mártir do Evangelho. Tiraram a cabeça dele, entregaram numa bandeja. Você acha que Jesus está bem? Emocionalmente está tudo tranquilo? O coração dele está em paz? Não. Jesus está de luto. E aí eu começo a pensar que o primeiro milagre da multiplicação, irmãos, é a obra que Deus faz em nós através do seu Santo Espírito, que nos faz viver os milagres do Senhor, mesmo quando estamos passando por adversidades, mesmo quando estamos enfrentando dificuldades. Eu quero deixar a primeira lição dessa noite para você: os dramas da vida não são impedimento para multiplicarmos o amor. Quem crê nessa mensagem, diga amém. Os dramas que nós estamos passando, as lutas que estamos atravessando, não são impedimentos para nós amarmos e multiplicarmos o nosso amor para com o próximo. Quando vejo o rei dando ordem de matar a João, decapitando e criando uma cena de horror, na outra mão do texto, eu vejo o Senhor Jesus preocupado com uma multidão que não tem o que comer. Ele está vivendo o seu luto, ele está chorando a morte do seu primo, mas ele está enfrentando com carinho, irmãos, o ministério que o Pai lhe confiou. Quantas vezes nós olhamos para o pastor e achamos que o pastor está sempre bem, que os nossos líderes estão sempre saudáveis, estão sempre rindo e sorrindo, mas quantas vezes os nossos líderes estão chorando a degola de alguém, a morte de alguém, a dor e a luta de um irmão. É interessante quando venho dos funerais da vida com choro, com dor, que entro pelo portão, o irmão que não me acompanha vem com uma alegria, com um espanto, me abraça, sorri, e eu naquele momento ainda estou meio que chorando e me refazendo da dor
que eu trouxe ao ver o meu irmão lá, há poucos minutos, sepultado ali no cemitério, não é pela tristeza da sua morte, mas pela saudade que nos deixa, pelo vazio que não podemos preencher. Sabe, irmão, que lição milagrosa hoje aprendemos com o Senhor Jesus. A multiplicação é um milagre, sim, porque nós podemos lembrar que os dramas da nossa vida não são impedimento para amarmos o nosso irmão, para ajudarmos o nosso próximo, para servirmos aqueles que precisam. Eu me lembro da expressão velório. Sabe o que é que velório historicamente significa? Sabe o que é que velório historicamente deve te lembrar? Morreu alguém, do tempo em que aquela pessoa que faleceu é colocada numa urna e você fica na presença dela, na presença daquele féretro, o tempo que você passa na presença do féretro até o seu sepultamento, chamamos de velório. Algumas pessoas vão dizer que aquelas velas, aquele movimento de luz é aceso para iluminar o caminho daquele que partiu. Existe sim esse tipo de fala e interpretação, mas no comum e na história, o velório, acender as velas do velório, tinha um único objetivo histórico, é que o velório durava a vela. Entenderam? O velório durava a vela. Eles acendiam a vela e ali velavam o morto. E a vela está na metade, o velório continua. A vela está 75%, o velório continua. Quando a vela chegava no final e se apagava, o que acontecia com o velório? Ele findava. Fechavam a urna, sepultavam o morto e todos diziam: o velório acabou. Sabe, irmãos, tem momentos na vida em que precisamos colocar um tempo para nós chorarmos, para sofrermos, mas a nossa dor precisa passar. Mas o impacto que está sobre a nossa vida precisa cessar. Eu preciso me levantar e dizer: é tempo de continuar levando o amor de Deus. É tempo de continuar levando a sua palavra. É tempo de continuar multiplicando o evangelho. É tempo de anunciar a palavra do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Quantas pessoas, irmãos, estão hoje aí, chorando os seus mortos, resmungando suas mágoas, com dores e com lamentos terríveis, que o luto ainda não passou. E o Senhor Jesus nos ensina hoje como primeira e máxima lição, que no meio de uma dor terrível, de uma notícia ruim, Jesus tem a possibilidade de expandir mais um grande milagre para alcançar multidões, com um milagre que alcança nesta noite, como narrativa do texto, as nossas vidas e impacta os nossos corações. Há uma segunda lição que eu quero tirar para você desse texto do milagre da multiplicação. A segunda lição diz que não há imprevistos para Jesus. Diga para o seu irmão do lado assim: meu irmão, minha irmã, não há imprevistos para Jesus. O Senhor Jesus não é pego de surpresa. Não há nada que eu esteja vivendo, não há nada que eu esteja fazendo, não há nada que eu esteja sentindo, não há dor que eu esteja sofrendo que Jesus não conhece. Não há, irmãos, um saldo no banco que ele não perceba, não há um cheque especial que está lá mergulhado que ele não saiba o número dos centavos, não há um desemprego que ele não saiba o tempo, não há dor que Jesus não conheça. A lição mais importante do evangelho nessa noite, do milagre da multiplicação, é que olhando para as multidões, Jesus já sabe tudo o que tem que fazer. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de governo. O nosso Deus é um Deus de liderança. O nosso Deus é um Deus que tem direção e futuro para a humanidade. O nosso Deus é um Deus que criou o mundo e o sustenta nas palmas das suas próprias mãos. Amém, irmãos? Que coisa preciosa. João capítulo 6, vá ao texto. João 6, 5, diz assim, João 6, 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe. Qual é a pergunta, irmãos? Vamos juntos? Onde compraremos pão? Parece uma pergunta assim, sem sentido. Quem que diz que eles estão com fome? Quem que diz que eles precisam de comida? Será que não comeram, o senhor nem sabe? É interessante que Jesus inicia a conversa apontando para aquilo que será o problema que está na frente. Porque Jesus, irmãos, não é pego de surpresa. Veja o versículo de número 6. Mas Jesus dizia isto para testar quem? A qualidade de Filipe, né? Vamos saber se Filipe é crente mesmo. Vamos saber se esse cabra é de Deus mesmo. Vamos saber se ele está dependendo do Senhor e se ele está compreendendo as grandezas do Senhor. Às vezes eu me pergunto assim, por que fulano está passando por isso? Quantas vezes está passando por essa prova, irmão? Porque Deus quer te ensinar muitas coisas para você crescer. Sabe, irmãos, tente por grande gozo, passar por várias e graves e grandes provações. Elas vão produzir em você aperfeiçoamento.
Quando o Senhor Jesus decidiu testar seu jovem discípulo Filipe, versículo 6, Jesus dizia isso para testá-lo, tinha um motivo, porque sabia o que estava para fazer. Ele já sabia, na sua infinita graça, no seu infinito poder, na sua ação sobrenatural, o nosso Jesus sabia tudo o que estava para fazer, ele já tinha planejado. Sabe, irmãos, a multiplicação é um milagre, sim, porque no processo de escassez ou de fartura, Jesus nunca será pego de surpresa. Quando temos uma despensa cheia ou vazia, Deus está conosco. Ele está lá dizendo para cada um de nós que não existem impossíveis para Deus. Sabe qual é a mensagem dessa noite? Jesus Cristo é a solução. Não falta pão para aquele que confia em Jesus. Mesmo na fartura, mesmo na escassez, ele vai saber que Deus é o Deus de toda a provisão. Ele vai dizer como o apóstolo Paulo: eu sei ter fartura, eu sei passar necessidade, em todas as coisas estou experimentado, porque disse ele, posso todas as coisas. É esse Jesus que está ali. E foi isso que Filipe vislumbrou olhando para Jesus. Mas Jesus, versículo 6, João 6,6, sabia o que estava para fazer. Nossos problemas não pegam Jesus de surpresa. Nossas necessidades não esgotam os recursos poderosos de Deus. Nossos impossíveis não limitam o poder de Deus. Para Deus, grávidas vão gerar filhos. Por quê? Porque estão grávidas. Para Deus, aquelas que são estéreis vão gerar filhos, porque Ele pode determinar uma gravidez. Para Deus, irmãos, desempregados podem se empregar. Para Deus, como hoje oramos, meninas enfermas podem ser curadas. O Senhor diz, Tabita, levanta. Ela levanta ou não levanta? Que discípulo não viu e não percebeu que naquele momento o Senhor Jesus não está brincando? É importante dizer que quando João, o evangelista, registra no versículo 6, ele sabia o que estava para fazer, é porque ele tem uma visão de um Deus que está focado e totalmente direcionado para agir com os sobrenaturais e ações de impossibilidades humanas, para que Deus cumpra todas as suas possibilidades. É o anjo do Senhor que se apresentou a Maria. Maria disse, como é que eu vou ter um filho, não tenho varão? Aí a resposta, porque para Deus nada será o que, irmãos? Porque para Deus nada será impossível. Eu estou olhando para Jó no meio do seu sofrimento, Jó 42, Jó vai afirmar o maior exemplo de confiança na soberania de um Deus que está focado nos planos e propósitos dele. Vai testar Filipe sim, mas ele sabe o que está fazendo. Jó vai dizer, eu sei que tudo podes, Jó 42, e nenhum dos teus propósitos pode o quê? Ser impedido. Quando olho um milagre como esse, eu estou dizendo que o Senhor Jesus está clamando à sua igreja e aos seus discípulos que creiam no sobrenatural de Deus e na ação de Deus dirigida à sua igreja. Antes de enfrentarmos nossos dramas maiores ou piores dramas da nossa vida, lembre-se, Jesus já sabe. Ele está conosco todos os dias, por onde quer que andarmos. Irmãos, quando você pensa que você vai orar para apresentar a Deus a sua dor e o seu problema, eu digo para você que você está orando para que você seja confortado, para que você aprenda, para que você entenda o teste que você está passando. Como Filipe precisou entender o dele, mas Deus já sabia. Abra comigo o Salmo de número 139 e veja como poderoso é o nosso Deus quando cuida de nós. Salmo 139, versos de 1 a 4, veja. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Versículo 4, irmãos, vamos ler juntos, todos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor. A versão antiga, eu sou velho, irmão, cabelo branco. A versão antiga diz assim, antes que haja, é a antiga, a revista minha, corrigida minha, né? Antes que haja uma palavra na minha boca, eu sei que o Senhor tudo, é isso mesmo. Você vai ficar 20 horas orando, Deus já sabe. Você ficou 1 hora orando, Deus já sabe. E se você chorou 5 minutos, fique confortável, Deus já sabe. Confia no Senhor. Peça a Deus, Senhor, me ensina a passar por isso, me ensina a enfrentar isso, me ensina a cuidar dessa dor, me ensina a sobreviver a esse impacto que eu estou sentindo. Mas Deus está com você. Deus está com você.
É esse o milagre que precisa acontecer antes que o pão físico seja multiplicado, antes que haja uma abastança com aquilo que se pode ver. Irmãos, antes que o mundo físico se concretize, no mundo espiritual tem que ser verdade. Como é que vai atingir o físico se a fé e o espírito não recebeu? Como é que vai afetar a nossa estrutura se lá no mundo espiritual eu não creio, não vejo isso como real? Irmãos, é real. Jesus Cristo é a solução. Este foi o grande impacto que estava aos corações daquela multidão, que precisava naquele momento ver, antes do milagre, quantos milagres o Senhor Jesus tem que fazer. Levantaram Jesus de luto e sofrido para amar e cuidar do seu próximo. Levantaram uma multidão como Filipe, aqui como André, o irmão de Simão, a crer que Jesus sabe tudo e tem direção. Lembra de João 17? Você pode virar algumas páginas aí, João 6, João 17, o texto diz assim, João 17, 27. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol e puxa o primeiro peixe que fisgar, paga o imposto por mim e por ti. João 17, 27. Por que eu estou usando esse texto? Cobradores de impostos chegam, perguntam para Pedro assim: Pedro, o seu senhor paga imposto? Pedro, o seu senhor paga imposto? O que você acha que Pedro tinha que responder? Não. Pedro tem que falar: não. Jesus é filho de Deus, amém, irmãos? Jesus é ou não é o senhor do templo? É ou não é? A resposta de Jesus a Pedro é: filho, de quem cobra um rei tributo? Dos filhos ou dos súditos? Aí ele disse: dos súditos. Ué, Pedro, bola fora. Ô Pedro, bola fora. Você está dizendo então que eu sou um súdito só de Deus, eu não sou filho. Você está quase que negando a minha divindade. É uma bola fora. Mas aí Jesus falou assim: para não escandalizar. Deu para entender agora? Tem coisa que eu sei que é verdade, tem coisa que eu conheço que é verdade, é minha confissão de fé e eu creio. Mas às vezes, irmãos, eu tenho que guardar e segurar, porque o escândalo vai derrubar a fé de milhares de pessoas. Eu preciso orar mais, guardar mais, porque quantas vezes o escândalo, irmãos, que se propaga numa comunidade, destrói a fé de muita gente. Jesus falou assim: para não escandalizar, vai no mar, pega um peixe, abre a boca, tira uma moeda, paga o imposto por quem? Tinha 2 impostos ali. Já pensou uma moeda que paga 2 impostos? Ô tempo bom, hein, irmãos? A nossa maior moeda não paga nenhum dos impostos do Brasil, acho hoje, né? Nenhum. Aquela moeda que estava no peixe, pagava quantos impostos? 2. Agora faça comigo a conta aqui. Você acha que Jesus fez assim? Ó, plim, plim, plim. Foi assim que Jesus fez. Aí o peixe, pá, a moeda brotou lá e tal, na boca do peixe, mágica, e aí pescou e tirou e pagou. Você acha que foi assim? Irmãos, imprimir moeda falsa é crime. É crime, irmãos, não fique inventando. Você pode fabricar dinheiro? Jesus também não podia. Ele não ia cometer um crime desse. Sabe qual é a visão que eu tenho do Evangelho? Jesus, ele sabe que no fundo do oceano tem um peixe, uma moeda na guelra dele agarrada, está engasgado lá, tem um mês. Jesus, criador de tudo, irmãos, lá no fundo do oceano tem um peixe, uma moeda agarrada. Ele fala: resolve o problema do peixe, o meu e o seu. Paga o imposto por mim e por ti. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter um nó na garganta, irmãos. Você está escovando o dente, o nó na garganta é tão grande que você, quando bate a água, cospe sangue, porque aquilo te arruina a alma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabe o que você está passando. Porque se Ele sabe o que se passa no fundo do oceano, nas entranhas de um peixe, você é mais importante que o peixe. Você é mais importante que a ovelha. Você é mais importante que todos os animais do mundo. Jesus sabe o que você está passando. Seu marido te bateu, começa a orar. Se a sua mulher gritou com você, começa a orar. Seu filho está rebelde, começa a orar. Deus sabe o que você está passando. Porque antes que você abra as suas gargantas para soltar as moedas que estão entranhadas no seu interior, Jesus diz: resolve o teu problema. E faça isso de Jesus a Pedro: por mim e por ti. Você crê no milagre do Senhor? Diga amém. O milagre começa aqui, irmãos. O milagre começa aqui. Quando o Senhor Jesus nos ensina aqui, neste momento, que Ele já sabia o que Ele ia fazer. Jesus não é pego de surpresa. Terceira lição, irmãos: o pouco com Deus é muito. Repita comigo: o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é o quê? Dá para fazer camiseta, né? O pouco com Deus é muito. A
coisa mais linda está no versículo 8 de João 6. Acompanha, João 6, 8 e 9. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, João 6, 9: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Agora, olha a pergunta. Estamos falando de, aqui já é quem, irmãos? Aqui já é André. André é irmão de Simão. Olha a pergunta, João 6. Mais o que é isto para o quê? Vamos fazer a pergunta? Mais o que é isto? É o pessoal da lógica. Eu sou da lógica, eu sou cartesiano. René Descartes, né? X, Y, mais, menos e tal, a gente é da lógica, né? Vou jogar uma moeda, vai descer, não vai subir. Eu sou da lógica. A lógica, normal. O que é isso para uma grande multidão? Ele não perguntou nada errado. Ele não está em pecado. Não tem nada feio você discutir com Jesus aquilo que é o natural. O que é isso para uma multidão? Nada. Eu imagino Jesus com o senso de humor dele, aquele do Chosen, então é muito engraçado, né? Jesus com o senso de humor dele dizia, ô Pedro, né? Ou aqui no André, André, tira o Pedro e coloca André. André, se liga, cara. Jesus não falou isso não, viu? Mas eu só imagino aquele momento de reflexão em que ele vai olhando para o outro, tanto tempo com a gente, tanto tempo caminhando, tanto tempo, tanta coisa acontecendo, e você ainda dizendo que temos uma dificuldade aqui para alimentar a multidão. Sabe, irmãos, a multiplicação é um milagre. Nela, Jesus, mesmo sendo onipotente, irmãos, realiza um prodígio espetacular e maravilhoso. Filipe, naquele momento, sendo um homem de Betsaida, era o homem da região, é a pessoa a quem Jesus tem que fazer a pergunta, porque Filipe é de Betsaida e aquela é a região. Filipe, então, ao receber a pergunta de Jesus, jogou a solução para o futuro, para resolver depois. Parece Batista, nomear uma comissão de planejamento para estudar o processo e resolver o problema. Nomeia a comissão, renomeia a comissão, faz intervenção, acaba a intervenção, dá o relatório da comissão, mas o problema fica o quê? Não resolve. Depois você edita essa parte que o pessoal não vai gostar não. Filipe jogou a solução para depois. Filipe disse assim, Senhor, nós precisaríamos ter 200 denários para poder resolver o problema. Filipe é bom esse cara aqui, bota para a logística da ação social. Cadê o tesoureiro? Bota no departamento, 200 denários para alimentar a multidão. Esse cara é bom para fazer orçamento. Ele está certo. Comeram mais de 5.000 pessoas, ele está certo. O negócio tem que ser dinheiro mesmo. Vamos fazer a conta aqui, irmãos, 200 denários. Um denário é o salário de quê? De um dia. É um dia do trabalhador, está aqui, um denário, um dia, 200 dias, está aqui o comentário do Dr. Hernandes Lopes, né? 200 dias, precisa trabalhar para alcançar 200 denários, o salário de um dia, um denário. Vamos pensar aqui hoje, para nós hoje a culpa seria do orçamento ou do desemprego, não tem emprego para trabalhar 200 dias, ou não tem orçamento que comporte a solução do problema. Qual é o valor do salário mínimo hoje, irmãos? 1.400 e... Se todo mundo gasta salário mínimo, 1.412, o valor diário, 47,7. Eu sou cartesiano, sou matemático, tem que fazer conta. 1.412 dividido, 30 dias, 47,07. Por hora, 24 horas, vou fazer 8 horas de trabalho, 6,42. Quanto é que deu aí o dia de trabalho? 47,7 reais, um dia. É pouco, irmãos. Tem que orar para melhorar o salário no Brasil, é pouco, hein? É pouco, irmãos, mas o pouco com Deus é o quê? O presidente vai adorar que eu pregue isso aqui hoje, vai adorar. 200, vamos fazer a conta, pastor Bruno, 200 vezes 47,7 dá quanto? Pega o telefone aí, 9.414 reais. Diga assim, ô glória, ô dinheiro bom. Filipe sabia das coisas, tinha que ser o tesoureiro da igreja, sabe fazer conta, 200 dias, 200 denários, com 9.500 conto, é isso mesmo, né? E a gente alimenta, naquele momento pão, né? E peixe. Quanto é que está um quilo de pão? Até isso eu fiz a conta hoje, entrei lá, pão francês, 17 reais o quilo. Eu comecei a dividir lá, eu falei, dá uns 2 conto e pouco, 2,50, 9.500, ô glória. O moço era inteligente, o moço tem razão, mas toda a lógica que ele usa não resolve o problema daquela multidão, porque no fundo, eles não têm nem dinheiro e nem como trabalhar 200 dias para matar a fome do que, irmãos? De um dia, irmãos. Era o que? Uma refeição. Era preciso o que, irmãos?
Um milagre. E é aqui que a conta fecha. E é aqui, irmãos, que eu vejo como Deus faz. A escassez da matéria-prima não é obstáculo para Deus agir. Você diz assim: pastor, eu não tenho nada. Traga o seu nada para Deus, que Deus multiplica. O cara diz assim: nada com Deus, nada vezes nada é nada. Para Deus, irmãos, nada vira um oceano de possibilidades, e Deus vai nadar de braçada nele. Confia no Senhor. Faça como aquela viúva, pegou aquela moedinha, jogou lá. Confia no Senhor. Passe a confiar que o seu pouco talento, a sua incapacidade de cantar, você não sabe tocar música, não fica preocupado. Pergunta para Deus: o que eu posso fazer? Eu vou dirigir motoclube lá, eu vou comandar. Faça isso em nome de Jesus, porque o pouco com Deus é o que, irmãos? É muito. Deus é especialista em pegar pouquinho e pouquinha coisa e fazer coisas grandes. O nosso menino mais insignificante e que se acha mais humilde aqui, pode ser a pessoa que Deus vai mais usar aqui hoje, se ele disser: eu só tenho 5 pães, Jesus, eu só tenho 2, é tudo que eu tenho, mas faz a obra. Jesus faz. Esse é um milagre. Jesus, naquele momento, o Deus que criou o universo do nada, o Deus que criou o universo sem matéria pré-existente, pode multiplicar pães e peixes. Quem crê, diga glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. O pouco que temos nas mãos de Jesus pode tudo. 1 Reis 17, dá uma olhada lá. 1 Reis 17, 12. 1 Reis 17, 12 a 16, tem uma viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta recebe uma proposta. Eu chamo de proposta indecente. Se eu fosse produtor de filme evangélico, eu ia botar esse capítulo: proposta indecente. É indecente a proposta. A viúva tem um filho, um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Gente, é difícil. O servo de Deus fala: prepara para mim e para você e para o teu filho. Falou: não dá não, Jesus. Ou Elias: não dá não, Elias. Prepara, mulher. Não, Elias, você não tem noção, é tão pouco que está escrito, versículo 12, 1 Reis 17, 12. A gente vai comer um pouquinho e depois a gente vai o quê? Morrer. A mulher tinha consciência de que ela ia comer aquela última porção e depois ia o quê? Morrer. Escassez. A visão da viúva, o lugar da viúva era escassez. Vá para o versículo de número 16. 1 Reis 17, 16. Vá para o versículo 16. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não. Segundo o quê? Segundo o quê, irmãos? Segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de quem? Quem crê que esse milagre aqui é real, levante a mão. Porque se você não crê, irmãos, você nunca vai ver uma panela como essa. Irmãos, versículo de número 12. Escassez e morte. Viu, Felipe? Escassez e morte. O milagre. Versículo de número 16. Fartura. Uma panela que multiplica as bênçãos. E você pode ver que nós vamos ter uma outra viúva com 2 filhos na questão de Eliseu. E o Senhor age com a mesma mão poderosa. Porque Deus não tem outro método. Deus é um Deus de milagres. Creia nisso. Viva dessa confiança, caminhe, irmãos, e viva sobre esta fé espiritual, dizendo ao Senhor: eu creio que a multiplicação é um milagre que faz com que gente enlutada e com dor trabalhe e pregue. Eu creio que a multiplicação é tão poderosa, porque ela não pega o meu Deus de surpresa, um Deus que está criando todas as possibilidades e todos os movimentos, para que a minha vida possa encontrá-lo com milagres sobrenaturais, um Deus com quem eu me relaciono, onde um Deus para quem o pouco com Deus é o que, irmãos? Muito. Muito. Confie no Senhor. Mas eu vou terminar porque o relógio é contra nós. 4º e último lugar, o que aprendemos aqui hoje? Nunca faltará provisão para aqueles que participam do milagre da multiplicação. Entendeu o que eu disse? Nunca, não é de vez em quando, nunca faltará provisão para aqueles que participam do milagre da multiplicação. Abra comigo sua Bíblia, João capítulo 6, vai no verso 12. Quando, depois de multiplicados os 5 pães e 2 peixes, que começam a ser servidos por uma grande multidão, diz o texto, 12, quando já estavam satisfeitos, Jesus disse, o quê?
recolha os pedaços que sobraram, para que nada o quê? Irmãos, é da escassez para o sobejo, da lógica de Filipe. Senhor, André, esse pão é tão pouco, e o que é esse tão pouco parece ser tão grande, o quê? Multidão. Olha a coisa mais linda o texto diz, irmãos, é um milagre. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram, veja, encheram quantos cestos? 12 cestos. Eu imagino que deve ter vindo um embrulhadinho ali, um paninho, paninho, como quem ganha um bolo embrulhadinho. Abriu, voltaram 12 cestos vazios, irmãos, cheios. Quantos são os discípulos? Coisa linda. Natanael, coisa linda. Pedro, coisa linda. Imagina Jesus: ô Judas, seu cara de pau, toma seu cesto, para você aprender a confiar. Pedro, seu Zé Mané, toma. Jesus é educado, ele não fala assim não, mas eu não sou não. Pedro, toma seu cesto, aprende o quê? Aprende a confiar. Tomé, seu incrédulo. Jesus tirando, hein? Jesus tinha uma cheirada legal. Tomé, seu incrédulo, toma seu cesto, aprende o quê? Bartolomeu. Estão comigo, sim ou não? Sabe os 12? Então vai na cabeça sua pensando os 12 aí, e você vai um por um, cada um com seu cesto, para não duvidar que no meio de um deserto, numa dor de luto, negócio terrível, Deus está multiplicando, e eles estão levando, ó, aquelas caçamba, aquelas, né, aquele negócio de palha atrás, aí é uma quiçamba, né, que era coisa de colher milho, botava aqui, eles vão levando, e o pessoal, o que é isso? Tem pão para chuchu, tem pão para o mês todo. Como é que você fez? Foi Jesus, foi Deus. Quem crê nisso, diga amém. Para terminar, sabe o que eu quero dizer para você? É que todo esse milagre tem um sentido, e aí eu quero aplicar e concluir. Jesus faz o milagre da multiplicação, mas a distribuição cabe a cada um de nós. Um menino trouxe o pouco com Deus é o quê? Muito. Um dos discípulos encontrou o menino e trouxe, mas depois com aquele pouco, o que é que Jesus falou para os discípulos? Vão para onde? Vão para as multidões. Ele vai dividindo em grupos aí, os textos vão colocar grupos de 50, está dividindo os grupos, e os discípulos é que vão levar. Estão comigo, sim ou não? Tem duas opções: você leva, multiplica, você fica, o milagre faz o quê? Cessa. Porque o pão, irmãos, está nas mãos de quem? Dos discípulos. Tinham visto isso já? Sabe o que eu estou dizendo, Marta? É que se o pão que você recebeu não for distribuído, o milagre cessa nas suas mãos. Sabe, Giovana? Se o pão que você recebeu não for multiplicado, o milagre cessa nas suas mãos. Quantos aqui hoje estão dispostos a, recebendo o pão de Deus, multiplicar esse pão e esse milagre? Diga assim: eu vou. Diga assim: eu vou. É isso, irmão. Porque falta milagre na sociedade, irmão. Essa escassez que está aí fora é uma sociedade gritando por pão. Pão. Eles estão o que, irmãos? Com fome. E tem gente na igreja com 5 pães dizendo: mas é tão pouco. O pouco com Deus é o que, irmão? Faça a sua parte. O milagre quem faz é Deus. Leva o teu pão, semeador. Leva a palavra, semeador. Ajude a matar a fome de milhares de pessoas que estão sedentas espiritualmente, porque você não pode reter a bênção do Senhor, que usa a igreja e você para salvar e regenerar multidões. O texto bíblico nos diz, Mateus 14:16, quem que tem que alimentar as multidões? Vamos lá, Mateus 14:16. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. O texto dizia: deem vós de comer. Então quem que alimenta a multidão? É Jesus, irmãos? É Jesus, irmãos? São os discípulos, irmãos.
Jesus diz: dê em vós de comer. Você diz: pastor, mas como? Não estou entendendo. Tá não? Eu te explico. Veja João 7,38. É só virar uma página. Estava em João 6, vai para João 7. João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Irmão, isso é multiplicação. A Bíblia diz: se alguém tiver sede, vem a mim e beba. Verso 36. Quem tem sede, vem a mim e beba. Se beber, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Para que essa água toda? Para abençoar, irmãos, o deserto, para matar a sede de milhares de pessoas. Ou seja, Jesus faz o milagre, mas você que leva a bênção. Amém? Você diz: pastor, mas lá no texto que o senhor está pregando não diz isso. O senhor foi para o capítulo 7, a festa do tabernáculo. Irmão, quem te disse, Berenice? João 6,35. Dá uma olhada aí, João 6,35. Veja como é clássica a resposta de Jesus, que me ensina a receber, a distribuir e a alimentar. Eu sou a igreja que leva essa mensagem. João 6,35. Estão comigo aí, sim ou não? Então vamos ler juntos, está na tela. Jesus, vamos juntos. Jesus respondeu: eu sou. Quem vem a mim e quem crê em mim. Então o que é que o mundo precisa para não ter mais fome e para receber o milagre da multiplicação? Precisa de quê, irmãos? Do pão da vida. E quem vai levar o pão, irmãos? Diga assim: eu. Diga: eu. Glória a Deus. Milagre aconteceu aqui hoje. A consciência da missão, do projeto de Deus, a ação de Deus. Você é o milagre de Deus da sua casa. Porque se você não tem pão, se você não tem o rio, sua casa morre seca. Mas se você é batizado pelo Espírito, flui como um rio de água viva, o milagre já aconteceu. Sua casa que era um deserto glorifica. O seu lar que estava morto como uma areia vai ter flores espirituais brotando, porque você se tornou um rio de água viva, um multiplicador, um levador de mensagem. E depois você vai voltar, irmãos, com o seu cesto cheio, porque aquele que trabalha na multiplicação não fica sem pão. Aquele que distribui a multiplicação, aquele que se dá ao serviço de operar e de se envolver no milagre, quando ele voltar, Deus diz: está aqui o seu cesto, está aqui a sua parte, está aqui o que você plantou. O que plantou vai colher, porque é milagre, é o milagre da multiplicação. Quem crê, diga amém. Deixa-me orar por você agora em nome de Jesus. Eu vejo muitas famílias hoje, muitas pessoas sofrendo hoje. E eu vejo o Senhor Jesus olhando as multidões vindo à igreja. E a igreja continua com o discurso: não temos orçamento, não tem 200 dias para levantar esse dinheiro, não temos fundo de provisão. E nós olhamos para todas as impossibilidades, mas não olhamos para o Deus das possibilidades. Eu creio, meu amado irmão, que Deus deseja reescrever a história da sua casa, da sua vida, a sua história no seu casamento, a sua história no seu ministério, operando hoje um milagre. Mas você precisa crer que se você se levantar para ser o discípulo que leva e alimenta as multidões, você verá milagres que você nunca viu na sua vida. Mas você precisa ser esse poço vivo. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Mas se tiver sede, vir a mim e beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero orar por vocês que vão responder nessa noite a esta mensagem, dizendo assim: Senhor, me faça ser um agente de multiplicação, me faça ser um discípulo da multiplicação. Eu quero pegar a parte pouca que eu tenho, eu quero pegar a fé pequena que eu tenho, mas eu quero caminhar na direção do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa. Eu quero caminhar na direção do meu colega de trabalho. Eu quero levar esse pão que mata a fome. Se você deseja assumir esse compromisso comigo e com Deus, é comigo e com Deus, porque eu estou desafiando você, você vai sair do seu lugar e vai dizer que o seu ministério é o lugar onde Deus te usa para ser um agente de multiplicação. Pode ser uma loja de vender automóveis, pode ser uma loja de motos, pode ser um escritório de advocacia,
pode ser no hospital, eu não sei. Mas você vai dizer para o Senhor assim, em nome de Jesus: eu creio que eu sou um agente de multiplicação. Enquanto nós vamos cantar essa canção, você vai sair do seu lugar em silêncio. Saia do seu lugar, não precisa dizer nada para ninguém. Fica aqui em pé comigo aqui na frente. Eu vou orar para que onde você colocar suas mãos, onde você colocar o seu ministério, onde você colocar o seu dom, o seu talento, o seu trabalho, que Deus faça você viver o milagre da multiplicação. Você verá salvos multiplicados, você verá gerações transformadas, você verá lares edificados, você verá filhos convertidos, você verá, preste atenção, igrejas plantadas, porque você vai dizer assim: Senhor, eu tenho tão pouco, eu sei tão pouco, mas diga, o pouco com Deus é o quê? É muito. Deixe Deus fazer um milagre na sua vida hoje. Diga, eu sou um discípulo de multiplicação. Nós, igreja, ficamos de pé, vamos cantar essa canção enquanto você chega. Eu vou orar abençoando, já estamos